Hoje eu quis contar como foi meu primeiro trimestre da gestação. Então é muito comum a gente dividir em primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então eu quis deixar registrado essa primeira fase da minha gravidez. Os primeiros sintomas que apareceram, então eu nem sabia que estava grávida, e eu relacionei com a vinda da menstruação, apesar de normalmente eu não apresentar sintomas, algum sinal assim, né, quando eu menstruava, eu relacionei a isso, né, por conta de não saber ainda que estava grávida. Então, o que primeiro surgiu, assim, foram dores nos seios e uma irritabilidade maior. Eu lembro até um dia eu falei pro Vitor, hoje eu tô com TPM, mas raramente eu tinha, assim, algum sinal, né, mas eu relacionei a isso. E logo depois, quando eu descobri, eu tava com 5 semanas quando eu descobri. Então, logo depois eu já percebi que os meus seios começaram a aumentar, então ficaram mais doloridos. Eu tava bem, me sentia bem. Era só isso mesmo que eu percebi mais de diferente. Também, depois de uns dias, ali uma semana, o que começou a acontecer foi uma fome desesperadora. Às vezes a gente tava preparando o almoço, a janta, alguma refeição, e me dava uma fome que eu não aguentava esperar a refeição ficar pronta, né? Eu precisava fazer um lanchinho, ou até mesmo depois de comer, passava um tempinho ali, já começava uma fome de novo e era de repente, assim, eu tava bem, aí me dava um estalo, assim, eu tava com uma fome, um buraco na barriga, mas eu comia uma fruta, uma bolachinha, assim, alguma coisa pouquinha mesmo, só pra saciar ali no momento e eu já ficava bem. Mas era uma coisa desesperadora que eu precisava comer naquele momento, eu não conseguia esperar. Mas isso durou pouco, assim, eu acho que umas 2 semanas desses sintomas, depois já ficou tranquilo. Na 7ª semana, eu identifiquei um aumento de sono. Nessa época eu tava na praia, eu tava de férias. E então no início eu fiquei um pouco na dúvida se era relacionado à gestação ou se era por conta de estar de férias mesmo, fora da rotina. Então eu acordava tarde, depois do almoço eu tinha vontade de dormir um pouquinho, às vezes eu dormia ali algumas horinhas e era uma preguiça, assim, um sono. Depois voltei pra casa ainda num período de férias, continuou esse sono e mesmo voltando a trabalhar, comecei a voltei assim a trabalhar aos poucos, então eu trabalhava, voltava pra casa, dormia um pouquinho, sempre quando eu podia, tinha um tempinho livre, eu só queria dormir. Chegou um momento que eu falava, não aguento mais dormir, eu quero fazer as coisas em casa, quero enfim, não quero ficar deitada, mas eu tinha uma necessidade de dormir, era um sono que eu não conseguia controlar. E às vezes eu não conseguia dormir por conta do trabalho, algumas atividades, mas eu ficava muito cansada, assim, eu queria que chegasse de noite pra eu dormir. E na 11ª semana eu identifiquei que diminuía um pouco esse sono, claro, quando eu tenho uma tarde livre, tenho um tempinho livre, às vezes eu ainda durmo um pouquinho, mas mesmo diminuindo o sono, às vezes eu sinto um cansaço a mais. Se é um dia um pouco mais agitado, eu sinto que eu tô mais cansada, o fôlego já não tá o mesmo assim, apesar de continuar me exercitando, mas já tô vendo essa diferença. Mas o que eu fico feliz é que eu não tive enjoos. Ali na 8ª semana eu identifiquei um pouco mais de... Não chegava a ser um enjoo, mas que algumas comidas ou comida muito quente eu não tinha vontade de comer. Até porque aqui em Porto Alegre, no verão, né, é muito, muito, muito quente. Então acho que era um pouco disso também, de ficar enjoada do calor, né? Não só relacionada à gravidez, mas por conta do calor. A gente costuma querer comidas mais geladas, mais leves. Então eu não sei bem se era por conta da gravidez ou por conta do clima mesmo que a gente fica assim. E em questão ao aumento de peso, eu também não tive, eu mantive o meu peso, às vezes aumentava um pouquinho, às vezes diminuía um pouquinho, mas isso acredito que seja normal. A barriga começou a aparecer assim, na 10ª semana, já não tava com barriga, mas tava um pouquinho maior, assim, mas na 11ª que eu comecei a relacionar a gestação. Até porque eu não queria falar que a barriga tava aumentando, porque eu diminui um pouquinho
meus exercícios, né? A minha rotina estava um pouco mais tranquila das férias, então podia ser questão do meu corpo mesmo e não relacionada à gestação, mas na 11ª eu identifiquei mais centrado assim na barriga esse aumento mais arredondadinho assim da gestação. Então eu acho que agora nas próximas semanas vai dar uma diferença maior, mas ainda não, o corpo no geral não teve uma mudança. Então eu quis relatar um pouquinho de como foi esse primeiro trimestre, até para ficar um registro para mim e para quem quiser acompanhar, quem também já teve uma gestação, pode ver que para cada mulher é diferente. Alguns sintomas, algumas coisas que eu relatei aparecem para várias pessoas, mas de forma diferente. Então eu quis contar um pouquinho de como foi para mim e espero que tenham gostado.